Olá, muito prazer, eu sou Elias Machado, sou morador de Gravataí, pré-candidato a vereador aqui de Gravataí. Eu também sou instrutor de trânsito, dei aula no CFC Cachoeirinha, ali do Shopping do Vale, e também dei aula no CFC Carlão de Gravataí. Também atuei na empresa Sogil como motorista de ônibus. E duas das principais causas pelas quais irei defender, irei lutar, é sobre educação no trânsito e transporte coletivo. Hoje, neste vídeo, quero falar especificamente do transporte coletivo e mais especificamente ainda, vou falar da parte do trabalhador, do motorista e do cobrador de ônibus, da passagem de ônibus no caso, né? Tem a parte do usuário, o pessoal quer mais ônibus, quer mais horário, etc e tal, mas hoje eu vou falar especificamente nesse vídeo em relação ao motorista e o cobrador, que é uma função que não existe mais aqui nas nossas cidades e na maioria das demais empresas da região, né? Então, a função do cobrador, que ela foi eliminada, digamos assim, após a pandemia, ela é uma função muito fundamental e muito importante, tanto quanto a função do motorista de ônibus, né? Hoje, atualmente, o motorista vem desenvolvendo a atividade do cobrador, vem trabalhando por dois, né? E recebendo algo em torno, como foi o meu caso, e veio no meu último salário agora do contra-cheque, 200 e pouco, 225, 200 e pouco a mais, eu não lembro bem o valor, mas na casa dos 200. Veio menos de 250 a mais por cobrar a passagem junto com... por cobrar a tarifa junto com a tarefa de dirigir, né? Dirigir em si, a gente sabe que já não é fácil, seja um carro pequeno, seja uma moto, que seja. Agora, tu imagina um ônibus com mais de 100 pessoas, como acontece muito, principalmente nos horários de pico, como a gente fala. Então, não é uma tarefa fácil de exercer, né? Dirigir, dar atenção para o usuário, né? Que é o cliente, o passageiro, como quer que seja, e para o trânsito, enfim. Então, são 3 pontos aqui que eu vou destacar, que são 3 pontos de extrema importância da participação do cobrador com o motorista, né? Que sem o cobrador sobrecarrega o motorista, então fica muito mais inseguro a viagem, né? Então temos aqui a segurança em primeiro lugar, que eu vou começar falando por ela, a agilidade e o auxílio, né, que o cobrador dá para o motorista. Falando da segurança, vou falar um pouquinho da minha experiência para vocês como motorista sem um cobrador, né? Porque eu nunca trabalhei junto com o cobrador. Vou contar uma situação que aconteceu comigo em 2022, 22 ou 23, por aí. Eu vinha, para quem é aqui de Gravataí já vai se familiarizar com o local, tá? Eu vinha na parada 71, sentido centro, dirigindo um ônibus municipal. Parei na parada, no ponto de ônibus ali, estou embarcando os passageiros ali. O sinal estava fechado, que é logo à frente da parada. Muitos veículos, era em torno de 12h30. E aí tá, tô cobrando a passagem. Nisso o sinal abriu e nisso eu embarquei, atendi o último passageiro. Fechei a porta, olhei, sinal abriu. No que eu fechei a porta aqui, já engatei a primeira marcha. Quando eu fui arrancar o ônibus, eu só vi uma parte da cabecinha de uma mulher que ia passando em frente ao ônibus. Ou seja, a faixa, ali em Gravataí, todo mundo conhece, parada 71, ela tem 3 faixas de segmento, tá? No mesmo sentido, para o centro. Então, a mulher, a pedestre, ela atravessou as 2 faixas e chegou na faixa onde estava o ônibus. Ela passou no meio dos carros. Então, quando ela passou no ônibus, ela passou rente ao ônibus, porque tinha mais carros na frente. E aqui, no volante, o painel do ônibus é mais alto nessa parte, né? Porque, de fato, tem o painel, as opções ali e tudo mais. E aqui fica mais baixo. Então, quando eu avistei a pedestre, ela já estava passando pela parte mais baixa, que é bem na hora que eu fui arrancar. Por 1 segundo de atraso, eu não ia enxergar a mulher, eu ia arrancar o ônibus. Aí você já pode imaginar o que ia acontecer, né? Uma fatalidade aconteceria e eu só ia me dar por conta após perceber, né, o balanço do ônibus, digamos assim, que eu não quero nem especificar o que ia acontecer, que você já sabe. Quem é que é ser o culpado da história? O motorista, porque não estava atento. Eu estava atento,
Só que eu estava fazendo meu trabalho, que também é cobrar passagem, a tarifa eu cobrei aqui. Ninguém vai fazer isso aqui, vai cobrar passagem, vai olhar aqui, pá, não tem ninguém, posso ir. A gente cobra passagem diretamente, a gente faz toda hora, então tem coisas que passam batidas. A gente nem recebe esse tipo de treinamento para começar. Então, assim, cobrou a passagem aqui, o sinal abriu, olhou, vai embora. Então não ia me passar pela mente que poderia ter alguém atravessando bem na hora, até porque o pedestre ele tem que estar atento, né? Não dá para atravessar, principalmente em frente a um ônibus. Mas infelizmente nem todo mundo recebe essa orientação, essa educação no trânsito. Às vezes a pessoa nem é habilitada, é só um pedestre, não teve educação, no caso formação, eu quis dizer, né? E aí acaba andando de forma leiga, e aí correndo vários riscos, né? Então, se tivesse um cobrador comigo, ele estaria fazendo a função, desenvolvendo a função de cobrar a passagem, aí sim eu estaria atento aqui no para-brisa, no painel, no trânsito, o que estava acontecendo. Eu ia ver que tinha uma mulher atravessando, eu ia aguardar um pouco mais para então arrancar o veículo. Tá? Então, evita, né? Evita a função do cobrador junto, auxilia e evita acidentes de trânsito como esses, tá? Porto Alegre, por exemplo, né? Eu tô querendo dizer agora, quando o cobrador, que ele fica assim, o motorista fica do lado esquerdo e o cobrador geralmente do lado direito ali, né? Na frente, ambos. Então, muitas vezes, o motorista está na faixa da esquerda e precisa passar lá para o canto, para a faixa da direita. O cobrador, a gente sabe disso, ele estende o braço para fora e acena para os veículos dar espaço porque o ônibus vai tomar a faixa da direita. Isso é muito comum, sabe aonde? Antes que alguém me questione dizendo, mas o ônibus não tem que estar sempre na faixa de direita. Sim, mas tem situações que é inevitável, como por exemplo, quem vem de Porto Alegre, lá na CIS Brasil, muito fiz Porto Alegre também, quem vem no triângulo da CIS Brasil, lá de Porto Alegre, para o sentido Gravataí, saiu do triângulo ali, tu tá na faixa da esquerda, e ali, se eu não me engano, são 4 faixas, tu tá na 4ª, tu tem que passar lá para a primeira. E aí, sozinho, no horário de pico, tu fazendo isso, aqueles carros vindo, não deixando tu passar, e logo adiante tem um ponto de ônibus onde geralmente tem passageiro para embarcar, tu tem que trancar o trânsito, esperar, dar o tempo para tu poder ir passando, esperar o bom senso dos demais, que às vezes nem percebe o que está acontecendo. Se tem um cobrador junto, ele está acenando, fica mais visível, fica fácil identificar a intenção do ônibus, que é pegar a faixa da direita. Então tem essa questão também, tá? É mais um motivo da importância de ter um cobrador de passagens no ônibus junto com o motorista. Questão de segurança, né? Segurança no trânsito, no caso. Eu anotei aqui algumas informações, troca de faixa com prazo, tá? Tem uma outra situação também ali que eu pulei. Aconteceu comigo agora na semana que passou, né? Hoje eu tô gravando este vídeo, é dia 7. Hoje é dia 7 de agosto, tá? Quarta-feira de 2024. Aconteceu comigo na semana que passou, agora, eu estava puxando a linha Morada do Vale 107, eu já estava lá na Morada do Vale, e eu abri a porta de trás para descer uma senhora, ela desceu, olhei no espelho interno, não avistei a senhora, olhei no espelho externo, lá, o retrovisor, não avistei a senhora, e decidi fechar a porta de trás. Para mim ela já desceu, né? Já havia descido. E aí, logo uma senhora de dentro do ônibus começou a gritar, abre a porta, mas eu olhei. Quando eu abri a porta de trás, eu olhei no espelho no retrovisor, lá de fora, tava a mulher com o braço preso na porta, a senhora que estava descendo. E eu fiquei sem entender, mas como? Se eu olhei nos 2 espelhos e não avistei essa passageira, essa cliente, e ela veio e sentou no banco ali da parada e eu a chamei, senhora, por gentileza, a senhora se machucou, a senhora está bem? E ela disse, moço, tá doendo um pouquinho meu braço, mas eu tô bem, tem certeza, senhora? Não, tô bem, não precisa de atendimento, um socorro? Não, pode ir que tá tudo bem. Beleza, eu pedi perdão para ela e disse que de fato eu não a avistei, mesmo. Tudo certo. E saí me criticando, mas como é que eu não vi? Porque eu me cobro muito, sabe? E mais pra frente eu fui perceber o que estava acontecendo. Todo ônibus tem na porta traseira um espelho interno, né, que aponta para baixo. Então motorista, a gente olha para o espelho do centro do ônibus e enxerga o interno lá de trás. Só que aquele espelho estava desregulado, ele estava apontando perto da porta, mas não o suficiente para a porta. Então essa passageira, ela saiu da minha visão do espelho e ficou bem na porta. E aí eu não enxerguei ela pelo espelho interno e nem pelo externo. Então ela estava bem no centro, fora do foco aqui. Como eu não avistei, eu fechei a porta. E ela estava na porta.
E agora eu te pergunto, como é que o motorista sozinho vai regular aquele espelho? Ele vai ter que ir lá, regular, voltar para o banco e para dar uma olhada se está na posição. Bah, não tá. Tem que ter alguém para auxiliá-lo, como por exemplo o cobrador. Ô cobrador, por gentileza, vai lá e regula para mim. O colega já sabe, já está acostumado, vai lá, regula. Ah, tá certinho, é aí. Outra coisa é espelho externo, né? Como é que regula? Já tive muitos problemas já com isso. De regular o espelho, né, o retrovisor, que ele fica do lado de fora, ali próximo à porta do passageiro, porta dianteira. Então, às vezes acontece de a gente dar uma pegadinha com o espelho numa placa, numa parada de ônibus, ou às vezes pega um galho, ou às vezes trepida muito, ele desregula sozinho. Cara, acontece. Não é porque eu sou professor de trânsito que eu nunca vou encostar numa placa. Acontece com todo mundo, já aconteceu comigo várias vezes. Ou às vezes é aquelas bandeiras de propaganda, né, que eles botam bem na calçada, assim, sabe? Rente à rua. Não sei porque que esses comércios gostam de botar essas bandeiras bem na calçada, assim, ó. E aí a parte de cima pega onde? Nos ônibus. Eles olham, não vai pegar no carro, mas esquece que pode passar um caminhão, um ônibus. Então bota essas placas mais para dentro, para cima da calçada. Tá se tornando uma obstrução de via, um obstáculo na via. E isso não é permitido de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Mas enfim, não vou entrar nessa questão agora. E aí desregula o espelho. Poxa, é um sacrifício para o motorista ter que descer, abrir a porta, regular o espelho, lá voltar, fechar a porta e olhar se tá bom. E muitas vezes não acerta de primeira, tem que ir lá toda hora ficar pulando, sabe? Não tem o que fazer. E aí uma pessoa que está contigo trabalhando, ela já sabe, já tem a manha ali, né, de fazer essa regulagem. A pior coisa que tem é tu pedir para um passageiro, uma pessoa leiga, a te ajudar a fazer essa regulagem. Porque a pessoa que não dirige veículo pesado, caminhão e ônibus, ela não tem noção de regular um espelho. Ela vai pegar o espelho e vai fazer isso aqui, ó, vai puxar demais. E assim, ó, a mão tem que ser muito delicada para mudar o espelho, é mais no pensamento, é mínima coisinha. Então essas questões assim, sabe? Regulagem de espelho, falei ali, deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Dirigir e cobrar a tarifa. Bom, olha só, no artigo 252, inciso 5º do CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, diz que não é permitido, né, infração de trânsito, cobrar tarifa com o veículo em movimento, tá? É infração de natureza média, custa R$ 130,16 nos dias atuais, aí, 2024, né? E dá 4 pontos na carteira. Então, assim, tudo bem. De fato, a empresa orienta já no treinamento, na integração, que não se deve dirigir e cobrar a tarifa ao mesmo tempo com o veículo em movimento. Certo? Boa, um ponto para eles. Mas, porém, é inevitável. Vamos e viemos. Tá? Tem muitos passageiros que eles embarcam, ao invés de eles já separar o dinheiro certinho, embarcar no ônibus e entregar para o motorista, não. Eles embarcam no ônibus, eles passam pelo motorista como se fosse passar o cartão lá, aí eles ficam se segurando ali nos balaustres, que é o nome daqueles ferros que a gente segura. O que o motorista entende? Ele vai passar a roleta, ele tem cartão, né? Fecha a porta e vai embora. Aí o motorista tá andando, daqui a pouco eles te cutucam aqui. Ó, o dinheiro. E tu tá dirigindo, eles não têm noção que tu não pode olhar, que tu não pode parar, que tu tá dirigindo. Né? Às vezes a gente diz, só um pouquinho, deixa eu parar no sinal ali, ou na próxima parada. Mas às vezes eles já estão com o dinheiro certinho na mão ali, tu já, já pega aqui, pá, copa. É inevitável, tu quer agilizar, tu quer fazer o trânsito fluir, tu não quer parar o trânsito, sabe? Então, e outra questão também, tá? Nunca ouvi falar da empresa cobrar um motorista por dirigir e cobrar passagem ao mesmo tempo. Nunca ouvi falar, tá? Me perdoe se eu estiver enganado, mas nunca me cobraram. Eu sempre fiz isso praticamente e nunca me cobraram. Eles têm funcionários que são pagos para ficar só cuidando das câmeras lá na empresa, só cuidando das câmeras, tá? Já me chamaram lá algumas vezes por ter pulado a catraca, por estar conversando demais com o passageiro, né? Porque alguém não gostou e reclamou para eles foram olhar nas câmeras, de fato eu estava conversando demais com a passageira. Então, mas nunca me cobraram, olha Elias, tu tá dirigindo e cobrando a passagem, isso não pode, tá? Vou te notificar aqui, vou te dar uma advertência. Isso eles não fazem por quê? Porque é dinheiro para eles estão ganhando dinheiro, isso eles não vão mexer, tá entendendo? Então, quando é, vamos supor assim, quando é conveniente a eles não vão cobrar. Então, assim, ó, tem que ter o cobrador, porque o cobrador
fica na função de cobrar a passagem, o motorista só dirige o ônibus ali. Aí a viagem flui mais, mas já vou entrar nesse quesito de fluir mais. Então, a princípio, a questão da segurança é essa. Entre outras coisas que agora eu não tenho lembrado aqui. Agilidade, vamos ver aqui que eu coloquei agilidade no trânsito, na rota. Claro, agilidade no trânsito, porque daí tu parou, embarcou o pessoal ali, desembarcou, o cobrador vai te dizer, ok, pode fechar a porta de trás, isso é muito bom pra gente. Fechou a porta de trás ali com segurança, fechou aqui, já arranca. Ele vai ficar na função de cobrar passagem, tu já arranca, já agiliza, flui mais, tu consegue cumprir mais horário do que tu ficar ali cobrando, pá, e aí dá uma zebra, aí o passageiro, tinha o dinheiro, agora não tenho, peraí que eu vou dar um jeito, peraí que eu vou procurar carteirinha, não sei o que, aí fica esperando, trancando todo mundo. Isso ele resolveria lá com o cobrador, ó. E o pessoal subiria aqui, tu fecharia a porta, enquanto eles vão se resolvendo lá, tu faz a tua viagem tranquila e segura. Né? Mais um ponto aí, mais um motivo importantíssimo para trazer os cobradores de volta. O que mais que eu anotei aqui? Eles podem vir com esse argumento assim, o cobrador tá dispensável porque a maioria das passagens é em cartão. Eu sinceramente eu não sei te dizer se a maioria das passagens são em cartão. Eu acho que é meio a meio, dependendo do horário, dependendo da linha, é mais dinheiro que cartão, às vezes é mais cartão que dinheiro, tá? Então não tem como dar um certo nisso aí. Uma opinião mais, decisiva. Mas assim, é muita passagem. É muita. Tem colegas que pagam R$1.000 por dia. Só para ter uma noção. Eu pagava em torno de 400, 500 reais por dia. É muito dinheiro circulando. Então assim, pra gente tá cobrando, entregando, aí cai moeda, cai dinheiro, tem que juntar. Às vezes tu perde dinheiro ali, cai no chão. Outra coisa que eu não notei, às vezes a gente dá troco errado. Às vezes, na maioria das vezes, a gente dá troco errado para menos. A gente perde ainda, pode acontecer, né? A gente tá toda hora lidando com dinheiro, tem que cuidar do trânsito, tem que cuidar de todo mundo. Vai dinheiro errado, cobra errado. Às vezes vem, desconta 3, aí às vezes tu faz um cálculo errado. Como já aconteceu comigo, né? Porque tem uns quebradinhos no meio. Eu sou bom de matemática, mas às vezes acontece. E aí eu tenho que chamar, eu chamava a pessoa de volta. Olha só, te dei a mais aí e tal. E a pessoa vinha, devolvia. Beleza, tudo certo. Então, mais uma questão aí, né? E aí quem sai no prejuízo? A empresa nunca vai sair no prejuízo. Outra questão aqui. Auxílio, vamos falar de auxílio agora, né? Já falei da segurança, da agilidade, agora vamos falar do auxílio. Auxílio na porta traseira, boa. Coisa boa aquele tempinho que eu não trabalhei, mas eu era só passageiro, então eu acompanhava, né? O cobrador sempre dizendo, fecha a porta. Ou ele falava, fecha atrás. Ou falava, fecha. O motorista tá olhando igual se pode fechar. Ele viu que pode fechar, mas ele tá aguardando o cobrador. O cobrador diz, pode fechar? Pode fechar e vai embora. Não tem ruim, não tem situação ruim. Outra coisa que eu não coloquei aqui, já vou falar pra me ver na cabeça. Cadeirante. Não tem problema nenhum carregar o cadeirante, claro que não. A questão é que, olha só essa questão de trânsito agora, tá? Como é que o motorista vai abandonar o volante em meio ao trânsito para ir lá resolver uma situação? Que é o quê? Embarcar ou desembarcar um cadeirante. E é uma questão que às vezes demora um certo tempo, na maioria das vezes, a rampa do ônibus está com defeito e acaba quebrando. Isso quando quebra é um pepino. Tá? Porque às vezes a rampa tranca e não dá nem para fechar a porta do meio. Se isso acontece, tem que chamar o socorro, tem que chamar a logística, tem que fazer baldeação, tem que trocar de ônibus. Não tem como seguir a viagem com uma porta aberta, né? E já tive situações assim, só contando para vocês. Então assim, eu não posso abandonar o volante com o veículo ligado, o motor ligado, para ir lá atender um cadeirante. Mas por que não desliga o ônibus? O leigo pode pensar, né? Por que não desliga? Não pode desligar o ônibus. Por quê? Porque o sistema da rampa ali, né, para embarcar e desembarcar o cadeirante, ele funciona a ar. E o ar só vai funcionar com o ônibus ligado. Desligou o motor do ônibus, o ar da rampa não vai funcionar ali para subir e descer a rampa. Então o motor tem que ficar ligado, liga o alerta para sinalizar os colegas de trás, para não encostar muito atrás do ônibus, como de costume, porque tu vai demorar um pouco mais que o normal. Então eles já vão dar um espaço ali para eles chegar e sair tranquilamente, sem depender de ti. Aí tu, como motorista, ligou o alerta, parou ali, ligou o alerta, puxou o estacionário, vai lá, abandona o volante, que não é permitido por lei, vai lá, embarca, desembarca o cadeirante e volta ali, e isso leva um tempo. Se tu tem um cobrador, tu não abandona o volante, tu fica ali cuidando, o cobrador vai lá e faz a função.
Não é difícil carregar e embarcar um cadeirante. Não precisa fazer força. A rampa faz tudo para ti ali. Mas, se necessário, o cobrador vai te dar um toque. Ó, motorista, pode dar um apoio? Claro, vai lá dar um apoio. Somos colegas, trabalhamos em equipe. Aí a gente abre uma exceção, né? De deixar o volante ali por segundos ali, minuto que seja. Vai lá dar uma atenção, mas é raro isso acontecer. E pronto, tá resolvido. De 2 se resolve. Outra questão aqui, nem anotei aqui, mas questão de orientação. Às vezes o passageiro quer ficar conversando sobre horário, sei lá, quer buscar alguma informação, coisa e tal, coisas que tu é obrigado a passar informação, porque tu é a empresa, eles olham para ti como uma empresa, então tu tem que passar informações de horário, tu tem que raciocinar, tu tem que pensar, e aí tu tá dirigindo e passando informações, às vezes, isso não é bom, quando te faz pensar muito, tem que pensar no horário, tem que lembrar daquilo e tal coisa, isso tira a atenção do motorista. Embora eu falei agora há pouco que eu vinha conversando e fui chamado lá na empresa por estar conversando demais, tudo bem, é um caso à parte, mas sempre, não é sempre que eu estava conversando. Então tá sempre tendo que passar informações para os passageiros. É uma coisa que o cobrador pode resolver para ti e tu fica ali só fazendo o trabalho. Ele que passa informações, ele que cuida para ti. Aconteceu uma situação adversa, como já aconteceu algumas vezes comigo. O passageiro passa mal dentro do ônibus. Ou há uma discussão dentro do ônibus, como aconteceu também de tentativa de furto dentro do ônibus, aconteceu, né? Tive que parar, ligar para a brigada militar e tudo mais. Então, o motorista, o cobrador, perdão, ele te ajuda a resolver essas questões. Outra questão que aconteceu comigo, ônibus lotado. Cheguei no centro de Gravataí, vindo lá da Parada 59, né? Quem é de Gravataí conhece. Cheguei no centro de Gravataí, não tinha mais nenhum lugar sequer para embarque de passageiro. E eu com a porta aberta, embarcando os passageiros que dava. E aí, quem estava dentro gritava pra mim: ô motorista, não cabe mais ninguém, fecha a porta, vai embora, puxa saco da empresa, não sei o que, já xingando. E quem tava na porta não queria sair da porta pra fechar a porta, porque queria subir, dizendo: não, que tu vai me levar, que essa mãe com 2 crianças aqui tu tem que levar, porque ela já tá tempo esperando, e não sei o que. E uma briga, todo mundo brigando com quem? Com o motorista, eu sozinho pra resolver. Esse foi o único dia que de fato eu perdi a minha paciência. Né? E eu aprendi com isso também a exceder um pouco mais agora. Não, peraí, a ceder mais a minha paciência, né? Eu aprendi nesse dia, eu perdi a paciência, depois respirei, pedi perdão para os passageiros, mais adiante, e aí eu aprendi, não, se acontecer de novo, vou respirar um pouco mais, porque agora já passei por isso, sei como lidar. Mas às vezes tem coisas que pegam de surpresa, às vezes a paciência da gente tem limite também, né? E aí todo mundo me xingando ali, e eu queria fechar a porta, eles não deixavam fechar, e não tinha saída, né? E eu sozinho, se tem um cobrador, ele te ajuda, te auxilia na situação. Não, peraí, divide o problema contigo, vocês entendem o que eu quero falar. Tu não tá sozinho, mas ali eu tava sozinho, sem uma orientação. E eu peguei, me levantei e disse: pessoal, só um pouquinho, assim como vocês estão aqui dentro do ônibus, quem tá ali fora também quer subir. Então assim, ó, o pessoal vai subir até eles acharem que cabe, quando não caber mais eu fecho a porta. Só que de fato eu não cabia mais ninguém mesmo. E aí que eu sei que continuaram me xingando, e eu peguei e me estressei. Eu levantei, olha só, tô confessando pra vocês, eu levantei, desliguei o ônibus, subi no capô, virei pra trás e falei: ó, pessoal, eu tô indo embora e vou deixar o ônibus aqui. Pronto. E eu ia mesmo. E aí eles, não sei o que, daí eu peguei e pensei: não vou fazer isso, não posso fazer isso. Comecei a suar, né? Aí eu levantei e falei: então vamos fazer o seguinte, ó. A gente só vai seguir a viagem se vocês se acalmarem. Não tem como a gente ter uma viagem segura se vocês ficarem atucanando o motorista, entendeu? A gente só vai ter uma viagem segura se vocês se acalmarem. Se eu ficar dirigindo aqui e vocês ficarem me atucanando, a viagem vai ser insegura, eu posso perder a concentração, a gente pode bater o ônibus e correr riscos. Então assim, ó, vocês ficam quietos aí, deixa eu trabalhar aqui, fazer meu trabalho e pronto, tá tudo resolvido. Vou até botar especial aqui e a gente vai embora. Aí todo mundo concordou, aí quem queria subir já nem quis subir mais, aí fechei a porta e fomos embora. E também já liguei pro meu superior, já mandei mensagem para ele, porque na hora eu fiquei irritadão mesmo. E falei: ó, eu me recuso a trabalhar nesse horário, nessa linha aqui, bem assim mandei pra ele. E ele já tava até em casa. E não quero mais trabalhar nesse horário aí, porque vocês não botam mais ônibus. Praticamente isso eu disse pra ele. No outro dia eu fui lá, ele olhou, realmente tava carregando em torno de 140 passageiros todo dia. A gente não sabia, não sei o que, vamos botar mais horário. E botaram no dia seguinte um ônibus junto comigo ali 10 minutos antes, que daí deu uma aliviada. Continuou lotado, mas deu uma aliviada. Mas só que, poxa, eu não pensei que eu tivesse que avisar a empresa que estava vindo lotada, porque todos os dias a gente anota ali nos boletins de acompanhamento:
quantos passageiros está dando por dia. Então eles sabem, né? O sistema conta, a roleta conta, a gente anota. Então para mim eles estão vendo quanto está dando muito, eles têm que. E outra, tem câmeras, eles pagam as pessoas para ficar nas câmeras lá. Então não tem como eu dizer que não estava sabendo que estava sem ônibus, né? Outra coisa que eu recomendo muito, eu vou aproveitar esse momento, tá? Os senhores aí superiores, donos da empresa e diretores, enfim, que quer que seja. Nada contra o vosso trabalho, vossas pessoas, jamais, amo muito a empresa, mas assim, ó, vocês, não manda funcionário, vão vocês lá para 59, 5 da tarde, 5h10, 5h20, pegar um Padre Hells, que é um dos horários e uma das linhas mais lotadas, vão vocês pessoalmente pegar o ônibus lá e andar no ônibus lotado, para vocês verem nesse horário. Mas olha, eu desafio Vossa Senhoria a fazer isso, né? Pegar o ônibus e ir lá. E aí, assim, ó, leva um bloquinho de nota para já ir anotando assim, ó, o que passa o usuário do transporte coletivo, que é o seu cliente, que é o que te traz o investimento, né? E também anota o que passa o motorista, que é o colaborador da empresa. Pensa comigo, raciocínio assim, será que o Elias não tem razão? Será que não faz falta um cobrador mesmo? Pensa, por favor, faça isso, tá? Faça isso de 15 em 15 dias, pelo menos por uns 2, 3 meses. De vez em quando, para tu dar uma olhada se precisa de mais ônibus ou não. E mais ônibus, mais horário, mais o cobrador ali junto. Porque assim, ó, vocês é quem dão um sim ou não as maiores decisões na empresa. Então é muito fácil dizer não para mais linha, para mais horários, para o cobrador. É muito fácil dizer não. Mas agora vai lá sentir na pele o que cada um passa, para tu ver se é isso mesmo que tu quer para tua empresa. Bom, para a imagem da tua empresa. Pensando nisso, desabafei. Bom, onde é que eu parei aqui? Deixa eu ver, auxílio na porta traseira, regulagem de espelho, já falei. Situações adversas. Então, situações adversas, tá? O que é uma situação adversa? Pode ser muitas coisas, né? Imprevistas. Por exemplo, alguém passou mal no ônibus, ou deu um acidente de trânsito. Aí tu tem que parar o ônibus, obviamente, para ali. Aí o que tem que fazer? Vamos pensar no pior. Alguém tá passando mal, como aconteceu comigo, uma menina de 13 anos passando mal, tá? Aí eu tenho que parar o ônibus, olha o procedimento de acordo com o que a empresa exige e que não está errado, tá? Parar o ônibus, primeira coisa é fazer o quê? Acionar o socorro. Aciona o socorro, vê como está a pessoa, passem tranquilamente a informação para o socorro que eu digo o SAMU, né? Depois disso, aciona quem? A logística da empresa. Liga para a logística da empresa e avisa, tá acontecendo assim, assim, assado, que daí eles vão saber que tá havendo um atraso no ônibus e eles vão mandar lá no grupo da prefeitura para avisar também a prefeitura que aquele ônibus naquele horário está em atraso, para todo mundo ficar ciente, certo? Mas é muita função para uma pessoa só. E outra, na teoria é uma coisa, na prática a situação é outra. Dependendo do estado da pessoa, tu também pode ficar nervoso, porque tu é um motorista de ônibus, às vezes tu não tem formação para socorrista, tu não é acostumado a lidar com esse tipo de situação. Então, de fato, a pessoa está se debatendo num ataque epilético ali, alguma coisa, tu já fica assim, meu Deus, e agora o que é que eu faço? Né? Eu ainda tenho mais paciência para esse tipo de coisa, estou mais acostumado, mas nem todo motorista tem esse tipo de preparo. Então ele já fica tucanado, já não sabe para quem liga, e daqui a pouco o passageiro passa uma informação que não é viável, e aí ele já pega aquela informação porque sob pressão, e aí acaba agindo errado. E aí quem é o culpado? O motorista. Se tem o cobrador junto contigo, tem os dois, ó, olha só. Um liga para o socorro, outro cuida da pessoa que está passando mal, ou o outro liga para a empresa enquanto o outro liga para o socorro. Os dois estão ali, os passageiros vão vir na volta, os curiosos vão vir para a volta também. Cada um vai querer saber mais que o próprio profissional, e aí tem dois ali para se auxiliar. Mas isso aqui a gente deve fazer, mas isso aqui, tá, me lembrei, realmente, vamos fazer isso. É dois para compartilhar os problemas, as tarefas. Então, mais uma importância aí, tá? Para agilizar numa questão de situação diversa. Abertura e fechamento das viagens, né? Dos vidros. O que mais que eu botei aqui? Anotações. Tá, bem interessante. Olha só. As viagens, pessoal. Dirigir um ônibus não é só sentar, dirigir e fazer tudo que eu falei até agora, né? Que já foi bastante, né? A gente chega na empresa, a gente tem que revisar todo o ônibus. Aliás, primeiro tu pega o boletim de ocorrência ali na logística, boletim de acompanhamento, ali na logística, aí tu te dirige pro ônibus que tá na tua tabela ali. Hoje é o carro tal, vai lá no carro tal. Tu tem que revisar todo o carro, se ele não tem avaria, porque se tiver avaria, para quem não sabe, avaria é alguma batida, um arranhão, alguma coisa do tipo.
Porque se ele tiver alguma avaria que não está sinalizada, tu tem que avisar a empresa antes de sair com o ônibus. Porque senão foi outro colega que bateu, talvez ele também não tenha percebido, largou o ônibus ali. E aí tu vai pegar o ônibus, vai sair com ele assim, se tu também não vê, o outro que for pegar vai revisar, vai ver que tá batido e vai dizer que foi quem? Ele não vai dizer que foi tu, ele só vai dizer que tá batido e a empresa vai entender que foi tu, porque tu foi o último motorista que largou o ônibus com aquela avaria e não avisou a empresa. Então sempre revisa, tem avaria, anota tudo, vai lá e leva a empresa, ó, tem isso, isso, isso. Eles vão olhar contigo, vão revisar, vão olhar no sistema, se não tá no sistema, se não consta no sistema, eles vão anotar no sistema que tu viu e vai tirar o teu da reta, vamos ser bem no português, né? Então, beleza. Tem que verificar se tem avaria, tem que anotar os dados da roleta, os dados do sistema, tem que mudar o letreiro, né, que vai sair, tem que abrir o sistema com o teu cartão ali e tal, e sair pro trecho. Só que a empresa te dá apenas 3 minutos para tu fazer isso. Tu acha que em 3 minutos, senhor diretor ou quem quer que seja, dá tempo de fazer tudo isso? Olha bem, meu horário de manhã, 9h40, no meu boletim de acompanhamento. A gente não bate ponto lá, a gente não bota dedo, a gente não anota o horário que chega lá. A gente tem um boletim de acompanhamento que já diz o horário que tu chegou lá. Se tu começar a trabalhar antes, tu tá trabalhando de graça. É bem assim. E todo mundo trabalha de graça lá, porque todo mundo chega cedo para não atrasar o horário, preocupado com quem? Com o cliente, com o passageiro, né? Para não atrasar o horário. Mas na verdade, se a gente fizesse no horário que tá lá, começasse a trabalhar só no horário que tá lá, a gente ia atrasar sempre. Que eu acho que é o certo. Para não trabalhar de graça, pega essa dica, você que é motorista de ônibus, que tá cumprindo o horário aí, você tá sendo besta. Vai lá e começa com... Pode chegar cedo, não tem problema, toma teu café, fica conversando. Só começa a trabalhar a partir do horário em ponto que tá ali no boletim de ocorrência. Só isso. Ninguém pode te cobrar que tu já era para ter feito alguma coisa porque não tava no teu horário, tá? Legalmente falando. Aí tu tem 3 minutos. O meu horário era 9h40 lá na parada 107 para sair Morada do Vale 107, tá? Para chegar 9h40 e sair 9h43 com o ônibus. Ou seja, tinha 3 minutos para o quê? Para chegar, pegar o boletim de acompanhamento, assiná-lo, revisar o ônibus, anotar os dados da roleta, anotar a quilometragem, abrir o sistema, mudar o letreiro, ligar o ônibus, fazer ar no ônibus, que muitas vezes ainda não tinha ar porque ainda não havia sido ligado, e quem é motorista sabe, pode levar até 5 minutos para fazer ar no ônibus, dependendo do ônibus, da situação da manutenção do ônibus, pode levar 2 minutos, 3, como pode levar 5, tem ônibus que leva 5 minutos para fazer ar. Né? Porque quem não sabe, o ônibus não é que nem um carro. Ônibus e caminhão não é que nem carro, eles funcionam com sistema de ar. O carro tu liga aqui e sai andando, mesmo que seja prejudicial para o carro, né? Porque é bom dar 1 ou 2 minutos com o motor ligado para, né, o óleo circular bem no motor. O ônibus é a mesma coisa, tem que circular bem o óleo no motor, só que também tem que fazer ar, porque tu vai tentar arrancar e não vai arrancar, porque não tem ar. Tem que fazer o ar, tudo mais, e só nessa questão de fazer o ar já passa dos 3 minutos. Né? E aí sim tu arranca. Se tu tem um cobrador ali contigo, ele vai chegar, vai te ajudar. Tu vai revisando o ônibus enquanto ele vai anotando ali, ó, vai anotando para ti a roleta, a quilometragem, vai abrindo o sistema. Tu só faz a revisão, bota o letreiro ali e partiu para viagem, vai embora. É isso aí, tá? E outra coisa para chegar também, para chegar a empresa te dá 3 minutos. Tu chegou no portão ali, eles vão anotar o horário que tu chegou. Ah, ele chegou 21h15, beleza. Vamos botar aqui 21h15 ele chegou e a empresa automaticamente vai entender que 3 minutos depois tu encerrou o teu horário, ou seja, 21h18. Ou seja, tu tem 3 minutos para... Chegou no portão, tu vai ter 3 minutos para guardar o ônibus no lugar, para anotar os dados da roleta, da quilometragem, para fechar o sistema, que é demoradinho, para fechar os vidros do ônibus todo por dentro, que tem que fechar, tudo tu fazendo sozinho. E para ir lá levar o boletim de acompanhamento para logística da baixa, para pegar o boletim de volta ali com eles assim que eles derem baixa, que eles demoram um pouquinho às vezes. Vai lá, faz o acerto de contas, né, que demora um pouco também, para depois tu voltar embora. Só que tu ganhou só 3 minutos. Só que esses 3 minutos praticamente tu tá dentro do ônibus, porque tu foi até lá, que dá 500 metros, quando é na empresa central mesmo, ali no 96, dá meio quilômetro até o fundo da empresa. E às vezes tem que abastecer ainda, que demora mais. Aí chegou no posto de gasolina, de diesel ali para abastecer, chegou no posto de abastecimento, ali tu já perdeu os 3 minutos, tá? Agora tu vai trabalhar de graça. A vontade que dá de descer e deixar o ônibus ali, não. Já acabou meu horário, eu não vou mais trabalhar. Dá vontade de fazer isso, né? Bom, e aí tu trabalhou de graça para entrar, trabalhou de graça para sair. Tudo isso, né? Bom,
Abertura e fechamento de viagens, tá? 3 minutos. E salário, né, pessoal? Como eu acho que eu comentei já com vocês, a gente ganha em torno de 200 a 250 a mais por dirigir e cobrar a tarifa. Ou seja, deixaram de pagar o salário para um cobrador de ônibus. E eu acho que na época eu ouvi falar, tá? Porque eu não trabalhei nessa época aí, mas eu ouvi falar aí que tava... acho que... Eu não lembro se era 1.800 ou 2.800, eu não lembro quanto que tava o salário do cobrador, mas enfim, é muito relevante. Eles deixaram de pagar o salário pros cobradores para pagar 200 e pouquinho, 240 pila a mais aí pro motorista só por dirigir e cobrar passagem, se encarregar de tudo sozinho. Então isso é uma questão lucrativa, eles não estão preocupados com a segurança, porque tudo isso que eu falei para vocês é muito sério, questão de segurança. Eles não estão preocupados com a segurança do usuário, com a segurança do motorista. E outra coisa, bateu, a culpa é tua. Não tem. A culpa é de quem está dirigindo. A culpa é do motorista. Então temos que estudar mais essas questões aí. É por isso que eu vou lutar com esses argumentos e muitos outros. Eu vou conversar com meus colegas. Vou conversar com todo mundo da área do transporte, não necessariamente só dessa empresa, mas de todas as empresas. Quem tiver mais, quem for colega, quem for da área aí, ó, por favor, me mande aqui no anonimato mesmo, eu não vou dizer o nome de ninguém, com certeza. Me manda pra mim aí, ó, o que o Elias esqueceu de colocar. Ô Elias, esqueceu de falar tal coisa também que é importante, né? A função do cobrador aí e tal. E outra questão também, tá? Que é o mais importante, como eu falei, PDT, o partido o qual eu estou afiliado, é o Partido Democrático Trabalhista. A gente trabalha, a gente luta pelo trabalhador, para defender o trabalhador. Então, uma vez que tenhamos o retorno dos cobradores de ônibus, nós estamos falando de empregos, de muitos empregos, e não só aqui, porque se a gente conseguir para Gravataí, a gente pode conseguir para outros lugares também, né? Com todos esses argumentos, porque a segurança não é só em Gravataí, é em tudo quanto é lugar. Então, assim, olha quantos empregos a gente vai conseguir trazer de voltas. Pergunta para qualquer um que for cobrador de ônibus se ele não gostaria de voltar a trabalhar como cobrador de ônibus. Esses que foram demitidos na pandemia, inclusive. Claro que gostaria. Então, bora trabalhar, vamos trabalhar juntos. É por essa causa que eu vou lutar. Essa é só uma das causas, porque eu vou lutar por muitas outras. Desculpa, eu recebi uma ligação bem na hora aqui, cortou meu vídeo, mas esta é apenas uma das causas, entre muitas outras, que eu irei lutar na área do transporte público, na área do trânsito, entre outras. Muito obrigado pela sua atenção e, por favor, comente aqui se você assistiu até aqui, se você assistiu o vídeo completo, se você concorda ou discorda de alguma coisa que eu tenha dito aqui, por favor, e compartilhe ao máximo para que este vídeo, essas informações, cheguem a todas as pessoas, principalmente do transporte público, quem é usuário do transporte público, né, o cliente, o passageiro, e para quem é dono da empresa, das empresas, para quem é do setor aí, compartilhe, por favor, para chegar, ter o maior alcance possível. E só o fato de você compartilhar este vídeo aqui já ajuda muito a gente a ter um possível sucesso aí no retorno dos cobradores. Muito obrigado, pessoal. Até aqui, meu nome é Elias Machado e eu vou te representar.